Sim, aborrecidos por eu fazer diferente e eu punha-me de pé, não se importa. Para ver melhor as pessoas. Pois. Desculpa. A Unicef é um espaço de liberdade há 58 anos. 58 anos de resistência e de afetos. Então, muito boa tarde, muito obrigado por terem vindo. Espero não defraudar dessas expectativas. Eu, se calhar, vou chatear-vos um bocado mais, eles foram muito sintéticos. Eu vou começar por dizer como é que eu cheguei ao José Afonso, como é que eu comecei a perceber a música do José Afonso, como é que eu conheci. Conheci, quer dizer, a maneira como o conheci é normal. Portanto, havia, por exemplo, um amigo do meu irmão, que era 10 anos mais velho que eu, tinha os discos dele, estamos a falar de 1965, 66, não é? E eu fui numa audição em casa desse amigo do meu irmão que eu ouvi pela primeira vez os Vampiros, o Menino do Berro Negro. Devo ter ouvido as outras, mas só me lembro dessas duas, não é? Depois também tinha amigos que tocavam e cantavam essas músicas do José Afonso, mas de facto, quer dizer, mas a gente não falava, não dizia o que era aquilo, quem era aquele fulano que estava a cantar ou a compor aquelas músicas, não se falava disso, não é? A primeira vez que fez faísca em mim o nome de José Afonso foi ao ouvir um programa que eu ouvia religiosamente, que era um programa de rádio chamado Em Órbita. O Em Órbita só passava música anglo-americana, mas por 2 ou 3 vezes houve ouvintes que perguntaram para lá porque é que eles não passavam música portuguesa. E das vezes que fizeram essa pergunta, eles responderam sempre da mesma maneira. Em Portugal nada nos interessa em termos musicais, com exceção das obras do José Afonso, Adriano Correia de Oliveira e das pesquisas de Lopes Graça, do Giacometti e de Lopes Graça. Segundo consta, eles não estavam impedidos de passar o José Afonso, mas eu se calhar penso que não seria... Eles tinham um som em órbita, se calhar cabia lá melhor, coube lá melhor o Quarteto no 111, quando eles o passaram, mas aquilo ficou, o José Afonso, não é? E depois, num domingo à tarde, no Estádio das Antas, o senhor Ronaldo Trindade, que não está aqui hoje, fez o anúncio do álbum Cantares do Andarilho. Domingo à tarde. Eu, segunda-feira de manhã, fui comprar o disco. E esse disco, eu já tinha alguns discos, alguns EPs, tinha bastantes EPs já, italiano, música italiana, espanhola, francesa. E esse foi o primeiro álbum que eu comprei. E está lá em minha casa com 001. Foi o primeiro LP que eu comprei. Bom, e então, a partir daí, foi que desatei a ouvir José Afonso. Aquilo não tinha nada a ver, assim, à primeira vista, com o que eu conhecia, que não tinha prestado muita atenção, não é? Os Vampiros, o Menino do Berro Negro. Comecei a ouvir, eu comprei todas as primeiras edições dos discos de José Afonso. E a gente tinha que ser rápidos, muito rápidos, a comprar os discos de José Afonso, porque passados uns dias ele tinha uns grandes amigos dele que compravam os discos todos. Desapareciam completamente. Depois, portanto, acho que foi o primeiro contacto que eu tive com a música de José Afonso. Depois, quando eu aprendi a tocar guitarra, foi outra forma de ver a música de José Afonso, porque eu comecei a tocá-la e a cantá-la e de facto uma coisa que me passou pela cabeça, eu tinha sido crítico de música na fase anterior, em 1970, por aí, não é? E eu disse, agora é que eu devia ser crítico de música com os conhecimentos que eu tenho de música, não é? Mas não fui mais tarde. Bom, mas de facto aquilo que a experiência que me fez entrar mesmo na música de José Afonso foi isto que o Guilherme falou, que foi escrever as partituras do José Afonso. Escrever as partituras, portanto, tirar nota a nota o que ele canta, é como fazer uma observação das canções ao microscópio. Estão a ver? E então a gente começa a reparar em aspectos que mesmo a tocar não conseguia reparar. Soluções, e ficávamos espantadíssimos. Eu quantas vezes eu me virei para ele e disse, este gajo é doido. Porque de facto, quer dizer, eram tão inesperadas as soluções que ele arranjava que era surpreendente para nós, que já conhecíamos aquelas músicas de cor salteado, não é? Eu conhecia, sabia as letras todas, e mesmo assim era uma surpresa enorme. Agora, mais incrível ainda é como é que nós conseguimos, ao estar a transcrever a música e depois, ao pôr a letra, descobrir também coisas na letra, coisas novas, não é? Porque vocês sabem, a gente escreve a música, estão ali as notinhas todas, depois pomos o computador a tocar e vemos que está certinho, ok, então agora vamos pôr a letra. Cada sílaba
das palavras debaixo de cada nota da música. E vamos ver, por exemplo, o exemplo de Enquanto há Força, que foi uma das situações em que a gente sabe de cor, não é? Portanto, o Enquanto há Força é um apelo à união das forças de esquerda contra o golpe reacionário de 25 de novembro. Portanto, isto já este disco é de 1976, não é? E ele fazia um apelo a todas as forças de esquerda para se unirem, porque juntos poderiam ser alguma coisa. E depois tem um refrão que é assim: dançai rapazes, cantai raparigas e vós altivas, dançai também. Repara, pronto, isto, a gente sabe isto de cor, não é? Eu cantei dezenas de vezes isto. Vamos agora pôr as letras, as sílabas debaixo das notas. E começamos a pôr: dançai rapazes, cantai raparigas e vós altivas, dançai também. O que é isto? E vós altivas, dançai também. O que é que isto tem a ver? Quer dizer, de repente, Luís de Camões e o Renascimento entram ali naquela letra. Não é? E isto, quer dizer, que eu nunca me tinha passado pela cabeça naquela altura. Ao ver as coisas assim, ao microscópio, saltam-me aos olhos. Bom, e então foi aí que eu senti a vontade, com estas descobertas todas, que eu senti vontade de escrever este livro. E este livro, quer dizer, pronto, eu até estou um bocado assustado com o que se tem dito dele no Facebook, etc., porque eu não estou habituado a este tipo de acontecimentos. Mas este livro fica a faltar muita coisa em relação à obra do José Afonso. Principalmente dois aspectos que o Guilherme não se cansa de falar, que é a análise por técnicos, por músicos que de facto sabem fazer análise musical, fazer a análise da obra dele, e a poesia. Nós quando falamos dos cantores, esquecemos muitas vezes o aspecto do criador poético que eles são. E isso vem-me logo à cabeça a história daquela enxusma de poetas medíocres que ficaram muito chateados por terem dado o prémio Nobel ao Bob Dylan, não é? E o José Afonso é de facto um grande poeta. Nós vamos, se virmos, vocês vão ver no livro que há inclusive um jornalista brasileiro que diz que ele é um dos maiores poetas portugueses. Portanto, estão a ver que isto não é brincadeira, que ele não está a falar de qualquer coisa, está a falar de Camões, de José Gomes Ferreira, de Fernando Pessoa, está a pô-lo a esse nível, não é? Bom, então agora vou dizer o que é o livro. O livro é muito simples. É uma leitura, é a minha leitura do percurso discográfico do José Afonso. E em vez de eu fazer o livro pelos aspectos que ele trouxe para a música portuguesa, eu vou falando dos discos, um a um, por ordem cronológica, e sempre que surge este ou aquele aspecto, eu realço, e depois aquilo é válido para a obra toda. Eu tentei fazer isto seguir este caminho, porquê? Porque nós ouvimos a música do José Afonso dispersa, e depois não temos a noção da evolução que ele sofreu ao longo dos tempos. E eu penso que é uma das coisas que fica clara no livro, é a evolução dele, musicalmente e poeticamente, ao longo da sua obra. Agora, o aspecto das notas. Eu devia ter explicado melhor a questão das notas do livro. Porque são, como disse um jornalista no Público, são 337 notas e 100 e não sei quantas páginas. Ora bem, ele não disse aquilo daquela maneira, não fez dizer mal nem bem, mas fica no ar aquela coisa: olha, este gajo aproveitou-se disto e fez um livro, fez um terço do livro. Ora bem, porquê é que eu fiz isto? Porque a minha ideia era tentar partilhar as minhas descobertas para os apreciadores comuns do José Afonso, e não para os que sabem música. Ou seja, para todos os apreciadores. E então, eu retirei as transcrições, o que disseram as várias pessoas sobre o José Afonso, eu retirei-as do texto. O texto, praticamente, com 2 ou 3 exceções, é a minha narrativa, não é? E depois, quando eu digo o Lopes Graça disse aquilo, o José Afonso disse aquilo outro, tem lá a notinha, o enquadramento do texto está lá todo, portanto as pessoas vão ver exatamente o que disseram,
e com a respectiva bibliografia e sabem onde está, mas não precisam de ir à biblioteca, que é o que normalmente acontece nos livros, mesmo nos científicos, não é? Que a gente vê a referência, fulano não sei o quê, de 1982, página não sei o quê, e depois, se quiseres confirmar, vais à biblioteca e, não, ali vocês aqui não precisam de ir à biblioteca, nem precisam de ler as notas, porque as notas são a confirmação do que está no texto, a confirmação exata, só com as palavras de quem as disse, não é? Pronto, era isso que eu queria explicar. Por isso é que eu retirando-as do texto, ficou uma parte de notas enorme, é verdade. E hoje aqui, portanto, como eu não posso falar do livro todo, portanto, gostaria só de alguns pontos, e se calhar vou-vos chatear muito, alguns pontos da obra do Zeca que eu considero muito importantes. A primeira tem a ver com a balada, só a balada e a canção de intervenção. Porquê? Porque a ideia que existe, maioritariamente, e isso é devido a pessoas com responsabilidades, como por exemplo o Manuel Alegre ou o José Nisa, que foi essa ideia que defenderam, que o José Afonso não inventou nada com a balada. A balada já existia em Coimbra, e, portanto, ele limitou-se a ser um continuador genial desses compositores. Bom, era a ideia que eu tinha, obrigatoriamente, porque eu não conhecia. O problema foi que eu fui ouvir a canção de Coimbra. Eu e ele ouvimos horas e horas fado de Coimbra, baladas de Coimbra, o que era, o que não era. Não tem nada a ver, desculpem. Ok, eu respeito a opinião deles é aquela, a minha não é. A balada de José Afonso, a balada, estamos a falar e nem não vamos falar da canção de intervenção, a balada não tem nada a ver com nenhum género musical da canção de Coimbra. É outra coisa. E então vamos tentar ver o que é que poderá ser. Dois pontos. Há uma canção dele chamada No Lago do Breu. Ok? No livro de Cantares, onde estão as letras dele, ele, a respeito desta canção, diz que é uma balada de inspiração Brassens. Ok? Pronto. O que é que temos? Ele fala nisto e está-se a referir à canção no seu todo. Ou seja, tanto à música como à letra. É aquilo, ele considera que aquilo é o género de canção do Jorge Brassens. E eu concordo. Isto significa que, se calhar, a balada e as outras... Portanto, reparem, o Lago do Breu, em termos musicais, de família musical, é como os Vampiros, como o Cor dos Caídos, aquilo é o mesmo género musical. Okay? Agora, outro exemplo ainda mais, para mim, é mais explícito. Luís Cília. Luís Cília, independentemente da diferença da escrita do Zé Afonso e do Luís Cília, nós percebemos que as baladas do Luís Cília, não é, e as baladas do Zé Afonso, apesar dessas diferenças, pertencem à mesma família. Como as baladas do Manuel Freire, como as baladas do Francisco Fanhais, aquilo é a mesma família musical. Okay? Portanto, e não me venham dizer que o Luís Cília é um continuador da canção de Coimbra. Não é. Pronto. Portanto, para mim, estes dois argumentos são argumentos essenciais para eu defender que a balada de José Afonso, as baladas de José Afonso, têm influência, para mim é uma mistura entre a influência da nova canção francesa e dos romances portugueses também. Que, de certo modo, ali o estilo, principalmente no estilo musical, não tanto na parte poética. A outra questão que também, que isto aqui já foi uma coisa não tão consensual, que é apareceram umas pessoas a dizer que a canção de intervenção em Portugal não começou no José Afonso, mas começou no Adriano Correia de Oliveira, com a Trova de Vento que Passa, portanto, as trovas de Coimbra, que eram feitas por uma espécie de equipa multidisciplinar, que era, a música era feita pelo António Portugal e também pelo Adriano, algumas, as letras eram do Manuel Alegre e o Adriano cantava. Ora bem, isto é desmentido categoricamente pelo Rui Pato. Portanto, o Rui Pato tem a noção de que começou a acompanhar o Zé Afonso e mais tarde, uns anos mais tarde, também acompanhou o Adriano. Portanto, tem essa noção. É preciso ver... Portanto, o Zé Afonso explica isto bem. Embora os discos tenham saído no mesmo ano, portanto, 1963, saiu Os Vampiros e o Menino do Bairro Negro, por um lado, e saiu a Trova do Amor Luzido, a Trova de Vento que Passa, do Adriano. Foi no mesmo ano, 1963. Acontece que o que deu a volta à cabeça, musicalmente, à cabeça do Zé Afonso, foi a campanha eleitoral
de Humberto Delgado em 1958. Okay? E então ele, a partir daí, começou a perceber que se podia fazer, as canções podiam ter um outro papel na sociedade portuguesa. E começou a compor os Vampiros, o Menino do Bairro Negro, o Cor dos Caídos, por aí fora. E foi essas canções que ele levou para Coimbra, na Brasileira, e quis mostrar a vários amigos o que estava a fazer de novo, isto muito antes. O Adriano ainda se calhar nem estava em Coimbra nessa altura, e foi então que lhe apareceu o Rui Pato, que estava a achar que ele estava a acompanhar muito mal as canções, e disse: queres experimentar que eu acompanhe as canções? E ele gostava: é mesmo este puto que me vai acompanhar, aquela história que toda a gente já conhece. Portanto, e depois, portanto, ainda um último argumento. Portanto, já temos aqui várias provas de que, de facto, a canção de intervenção em Portugal começou com José Afonso, não considerando as outras. Estamos a falar do movimento da balada, não é? Que revolucionou a música portuguesa. O Lopes Graça tinha composto nos anos 40 as canções, as heroicas. Antes do Lopes Graça havia o fado operário, o anarquista e socialista, não é? Okay. Mas este movimento começou com José Afonso e não começou com nenhum cantor de Coimbra. Agora vamos falar de outro aspecto, que é a música simples. Outro dogma que se criou, que é a música de José Afonso é uma música muito simples. Quer dizer, se a gente começar a pensar em Beethoven, em Mozart, é muito simples, não é? Como é de toda a música popular. Não é de José Afonso, é toda a música popular. E ele tem canções com 2 acordes? Tem, sim, senhor. Mas por acaso são muito poucas, mas isso não interessa. Vamos já ver que isso não interessa para nada. De resto, as canções dele são normais dentro da música popular, com 4, 5 acordes. Quer dizer, é isso. A música popular é assim. Portanto, ok. Agora, sobre a simplicidade dele, vamos ver um exemplo. O Menino do Bairro Negro. O Menino do Bairro Negro tem 2 acordes. Ok? Portanto, é tal e qual como aquelas canções do folclore de Sol e Dó. Ok? Só que tem uma riqueza melódica incrível. Isto o facto de ele fazer estas canções com 2 acordes, e ele há vai fazer 2 com 1 acorde, que ainda é mais incrível. 2 canções fantásticas só com 1 acorde. E então ele faz, de facto, esta canção com 2 acordes, mas o pior é a métrica. Porque na harmonia aquilo é muito simples, não há dúvida. E a métrica, vamos ver. E então aqui ele tem 3 quadros. 3 quadros. O primeiro ele começa a canção com a esperança. As crianças que correm para o mar e vão ver o sol, não é? E aquilo é fluido. A música, a melodia é fluida. Depois ele começa a descrever as condições de vida dessas crianças. E ele muda, inclusivamente, a subdivisão do compasso. E em vez de 2 tempos, passa a ter 3. O que lhe dá uma carga, uma tensão muito maior que no início. É quando ele diz o menino do mal trajar, essa parte. E depois alarga, negro, bairro negro, alarga, porque aí está o drama, a tragédia daquela gente, as consequências daquela miséria. Okay? Portanto, estão a ver que, de facto, numa canção tão simples, e que a gente ouve e não percebe nada disto, está por trás, não é? Mas de facto está, ele muda 3 vezes, como ele falou, ele nesta canção tão simples, muda 3 vezes o compasso. E depois aquilo tem uma lógica incrível, porque de facto é a esperança, depois vem as condições em que os meninos vivem, e ele está-lhes a dizer que eles têm que mudar aquilo, não é? Depois vêm as consequências daquelas condições em que eles vivem, não é? E depois ele vai acabar, como começa, com olha o sol que vai nascendo, ele acaba por dizer, no fim, na última vez que está a cantar o Negro Bairro Negro, esse refrão, ele diz, toda a gente vai aprender esta canção, e canta outra vez, olha o sol que vai nascendo. Portanto, estão a ver que de facto, em termos de métrica, e nós vimos-nos aflitos, sabem? Porque é assim, eu tinha já a experiência de escrever, eu escrevo, por exemplo, todas as partes que eu toco, nos grupos a que faço parte, eu escrevo todas as partes que toco. Que é para, eu daqui por 10 anos ou 15 anos sou capaz de reproduzir exatamente os acompanhamentos que fazia há 10 e 15 anos. Portanto, não tinha problema nenhum. E tinha escrito, no livro do Zé Mário Branco, aquelas partituras foram escritas por mim. Ele fez a revisão,
corrigiu 3 ou 4 coisas mesmo, portanto eu fiquei até satisfeito, porque tinha mais ou menos cumprido o meu dever, portanto, e sem grande dificuldade eu escrevi aquelas músicas. Bom, eu pensei, isto agora, claro, convidar, claro, vamos já para isso, isto é no instante. Pois sim, houve músicas que de facto demoramos 5 minutos a fazer, 5 minutos mesmo. Quer dizer, eu a pôr um bocadinho de música, ele dizia colcheia, dó, ré, se mínima, nada, não sei o quê, e eu a escrever no computador, 5 minutos e a canção estava pronta. Houve outras que foram 2 noites, ou seja, 6 horas, 3 mais 3. A gente, primeiro, quando começa a escrever uma partitura, a primeira coisa que precisamos saber é que compasso é que está a canção. E o compasso é este. E depois começávamos a escrever a música. Não pode ser. Então voltávamos outra vez a 0 ao compasso, a descobrir qual era o compasso. Então é este. E não pode ser. Porque havia contradições. Para a gente descobrir o compasso, muitas vezes tivemos uma noite e depois é que no dia seguinte conseguimos escrever a música. Portanto, não é nada simples. A música do Zé Afonso, principalmente do ponto de vista da métrica, da rítmica, estão a ver? Não tanto da melodia, embora ele tenha melodias bastante complexas, não é? mas de facto é na parte da métrica que ele é mais difícil. Agora, outro aspecto, os vocalizos. Vocês sabem, ele tem uma coisa. Já repararam numa coisa? Ele fez dezenas, centenas de vocalizos. Não repete um. Estão a ver? E aqui vocês ouvem na música, lá, e aquilo. Eu no sábado, portanto, cortei, censurei-me, né? Porque houve um fulano que cantou uma música que eu adoro, que é o Era o Botão do Carro. Inventou o vocalismo. E inventou o vocalismo. Eu vi logo, eu topei logo a tua cara. Eu vi logo a tua cara. Claro que devia, olhei logo para mim. Já é a terceira vez que eu ouço, não é? Por causa disso. E depois eu não falei disso. O que vou dizer agora não falei no sábado. Mas fala agora. Porque, embora ele tenha acusado o todo. O Zé Afonso começou a fazer estes vocalizos no terceiro EP, portanto, em 1964. Em 2 canções, o Cor dos Caídos e a Canção do Mar. No Cor dos Caídos ele faz o lá. É a única vez que ele faz, na obra toda, os vocalizos em lá. Esse vocalizo do Zé Afonso foi uma tragédia para a música portuguesa, porque depois os baladeiros a repetir o lá, e depois ainda por cima era, olha, este sabe muito bem, eles cantavam a melodia, não é? E depois reproduziam a melodia em lá. Aquilo era uma coisa que era insuportável a partir de certa altura. Mas reparem nisso, depois quando estiverem a ouvir Zé Afonso, reparem e depois digam-me se ele alguma vez repetiu um vocalizo. Portanto, os vocalizos na música do Zé Afonso não são aquilo que são normalmente na música popular, que é um enfeite. As pessoas usam os vocalizos como se fosse um enfeite. Não, aquilo não é um enfeite. Aquilo faz parte da composição. Portanto, é uma coisa terrível alterar